Maria do Carmo Castro pergunta: gostaria de saber o que é mesmo caridade. A minha mente fica confusa que tudo que é feito na casa espírita é caridade? Sim e não. Porque há casas espíritas e casas espíritas. Há casas espíritas que fazem a caridade à la carte e não a Allan Kardec. Essas que fazem à la carte fazem do seu jeito. E às vezes fazem de tal modo que você não consegue ver caridade alguma. Você precisa ter muita caridade para entender de que aquelas práticas são espíritas, porque não são. E há casas espíritas singelas cuja movimentação são impressas de caridade. Respeito à doutrina espírita, zelam por Allan Kardec. E o trato das pessoas da recepção ao passe, da palestra à assistência social espírita, são profundamente identificados com a caridade. A casa espírita, portanto, pode ter uma performance identificada com a caridade ou não. Por isso, o Espírito de Verdade assinalou a Allan Kardec. No capítulo 6, Espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Dando-nos conta de que, se não nos instruirmos, não saberemos amar. De que não basta a instrução sem o amor, porque nós estabeleceremos relacionamentos de intelectualismo, de diletantismo e, friamente, não modificaremos a nós mesmos, nem o mundo, nem a ninguém. Não basta só amar sem estudar, porque se só tentarmos exercitar o amor sem a reflexão, corremos o risco de entrar nas distonias do amor, na paixão, nos fake news de amor, aonde a gente faz achando que é amor, mas não é amor. Então o Espiritismo é uma doutrina de muita lucidez. É por isso que é uma doutrina que é ciência, filosofia e moral, religiosidade, transcendência, espiritualidade. Por quê? Porque não é um exercício de um amor piegas, tolo. Tem lucidez, tem análise, tem fato convincente, demonstrativo. Então, o espírita, ele exerce um amor e uma caridade que está assentado em torno daquilo que se estuda, que se analisa, que se debate, que se reflete dentro da casa espírita. Por isso, a casa espírita não é um culto, ela é uma escola que faz com que possamos aprender as leis da vida a fim de podermos viver dentro desse espaço escolar a dimensão do templo, na conexão com a divindade. Então, há muitas casas espíritas que são pseudo-caridosas ou que exercem atividades que não estão identificadas com a caridade. Tal a forma com que elas se movimentam. E eu não estou falando aqui de casa que doa gênero, eu estou falando aqui de forma de poder exercer o espiritismo dentro da casa. Às vezes é uma casa espírita sem a causa espírita. E a casa pode ser muito bonita, pode ser muito formosa, pode ser muito grande, mas as práticas não são espíritas. E às vezes a casa é muito singela, mas a prática ela é espírita, porque ela reflete o espiritismo. Uma vez eu estava no interior de Belém do Pará, e estava numa cidade, e eu ia falar e lia-se, fazia aquilo que se chama o exórdio, aquele preâmbulo, aquela introdução, lia-se um pedaço do evangelho e fazia um comentário. E quem fazia era a pessoa da casa. E eles deram, então, para o cidadão fazer. E o cidadão pegou e foi fazer com muitos erros gramaticais, nas pronúncias, nas concordâncias. E depois ele fez o comentário. Mas ele fez o comentário tão bonito que me deu vontade de pedir para ele fazer a palestra. Ele foi tão coerente. Ele tropeçou na gramática, porque ele era um homem do campo, não tinha tido acesso às escolas formais, não dominava a linguagem do português, mas ele dominava a doutrina espírita. E ele falava com tanto amor naquele comentário feito acerca daquela página, onde ele tropeçou muitas vezes, lendo para depois comentar, que eu fiquei impressionado de ver a elegância da caridade naquele homem simples,
que dirigia uma casa espírita no meio de uma fazenda, cuja reunião era 1h da tarde. E era 1h da tarde porque era o horário mais conveniente. Porque os frequentadores passavam 3, 4 horas para poder chegar, vindo a pé ou a cavalo. E demoravam para chegar lá. E tinha que ter o tempo depois da reunião para voltar. Era esse o público com que ele trabalhava. Olhando e vendo ele falar, eu vi ali um espírita conferencista. Porque um conferencista não é aquele que fala bem, que fala rebuscado, que fala palavras difíceis. É aquele que comunica a caridade lucidamente. É aquele que consegue alcançar os corações, iluminando os cérebros. Aquele homem singelo, semi-alfabetizado, era um verdadeiro protótipo do conferencista espírita, da caridade. Porque se é verdade que ele tropeçava na gramática, a doutrina espírita era límpida na sua fala, nos exemplos, na forma como ele, na eloquência singela com que ele expressou, fazia com que a doutrina espírita, nos seus lábios, se tornasse mais bela. Mas depois eu fui saber de onde ele vinha. Ele vinha desse lugar que eu acabei de descrever. Ele trabalhava numa fazenda e fazia essa reunião espírita 1h da tarde. E 1h da tarde para dar tempo das pessoas chegarem e para depois dar tempo das pessoas irem embora. Um centro espírita no centro de uma fazenda. Não era um centro espírita com vários cômodos, era um espaço onde as pessoas iam e se reuniam. Não era assim com Jesus à borda do Tiberíades? Não foi assim com Jesus, quando subiu ao monte, assentando-se, falou à multidão, naquilo que ficou configurado o Sermão do Monte, ali no seio da natureza? Então, a casa espírita, mais do que a performance física, mais do que a edificação que está posta, ela é os trabalhadores que representam a alma da casa espírita. Que se vive o espiritismo, ali está presente a caridade em todas as movimentações. Eu vou dar um exemplo, me permita dar um exemplo, porque é daí de Santa Catarina. Eu quero dá-lo porque ele representa dessa cidade formosa para a qual eu estou falando, aonde o SECAL milita, né, dentro da capital, Florianópolis. Eram os companheiros que distribuíam na assistência social de um grupo espírita gêneros para eliminar a fome durante a noite. Então, eles iam essas pessoas que estão na rua. E lá pelas tantas, um dos companheiros ia servir para um homem que sempre estava nas proximidades lá do terminal rodoviário. E eles ofereciam alimento, o cidadão pegava e depois jogava fora, não aceitava. E eles ficavam intrigados pelo quê? E era um homem silencioso e eles estavam com uma dificuldade de abordá-lo. E achava aquilo muito estranho, aquele comportamento, porque notava-se que o homem estava faminto, mas não recebia o alimento, não acolhia o alimento. Recebia e depois declinava. Então, numa outra oportunidade, o cidadão com mais tato, amoroso, aproximou-se empaticamente e conseguiu arrancar-lhes um diálogo, depois de lhe oferecer o lanche. E perguntou para ele pelo que ele não queria. E ele disse, né, porque eu não gosto de tomate. No lanche tinha tomate, dentro do lanche, que era um pão, né, que estava ali servido com alguns ingredientes dentro e tinha tomate. Um outro companheiro, menos sensível, disse, nós vamos ter que trazer aqui um cardápio para ele escolher. E o cidadão que fez a abordagem disse, não, é porque nós temos que considerar a história dele. Aí ele pegou o outro pão, retirou o tomate e deu, e ele aceitou o lanche e comeu o lanche. Veja a atitude de delicadeza. Só a caridade pode conferir isso. A pessoa, ao invés de ficar aborrecida porque a pessoa não aceita o lanche, mesmo precisando, porque reclama porque tem tomate dentro do pão, ela é capaz de tirar o tomate de um outro pão e oferecer os mesmos ingredientes, menos o tomate, para que a pessoa pudesse se alimentar. Tem esse tato, esse cuidado para alcançar o outro. Esse gesto abriu espaço
para que os outros passos pudessem ser dados a fim de levá-lo à instituição governamental que deveria acolher este homem de rua. Veja quanta delicadeza. Isso é centro espírita. Centro espírita não é o lugar, centro espírita é a movimentação das almas que o compõem. Os tijolos do centro espírita são os trabalhadores. Então, esses dois trabalhadores que eu estou citando aqui estavam no exercício de caridade, um aprendendo e o outro conseguindo viver essa caridade refinada, delicada, que sabe sentar ao lado do outro, colocar-se sentado do lado do outro que está recebendo o pão do lanche, é colocar no mesmo nível, arrancar-lhe, a partir dessa postura física, um diálogo, e poder, a partir desse diálogo, atender a necessidade do outro, porque aquele homem não nasceu ali, com raiva de tomate. Aquele homem tem uma história. Tirar o tomate do pão é um ato de amor. É violência a gente querer que ele coma o tomate porque ele é pobre, miserável, está na rua. Isso é que é violência, dentre as violências que foram lhe feitas, a fim de que ele se transformasse num homem de rua. Então, a caridade, dentro do centro espírita, ele tem esses olhares, esses semblantes, que fazem com que a nossa chegada e a nossa pegada tenha essa magnitude de amor capaz de poder iluminar, sobretudo, aquele que exerce a caridade, mas também aquele que é o sujeito do encontro para que a caridade se efetive.